E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês e passar dois exemplos ali de como funcionam as classes abstratas, de para que elas servem, quais as vantagens. Então vamos lá. Primeiro, o grupo sou eu, Pedro Mariano, a Lelis, o João Nader, o Tiago, a Mariana, o Humberto e o Bruno. Então eu vou começar aqui passando uma revisão aqui bem básica de como funciona as classes abstratas. Então, reparem, quando que nós vamos usar classe abstrata? Repare aqui que eu criei duas classes, a base 1 e a base 2, certo? Ambas têm o método somar, então elas têm esse método em comum. Então, para isso que nós usamos a base abstrata, né? Eu dei o nome de base abstrata para a nossa classe abstrata. Então, vamos começando aqui a declarar public abstract class base abstrata. Então, na nossa base abstrata, nós vamos colocar tudo que elas têm em comum e que você queira que as próximas classes que virão tenham que ter também. Então, vamos começar aqui, ó. Eu criei aqui um public abstract int somar, que é o que elas têm em comum, certo? E também na nossa classe abstrata, ela também pode ter métodos normais, como o método multiplicar, que retorna a multiplicação dos dois números, e o método subtrair, que nesse caso aqui está retornando zero. Aqui eu deixei umas observações, se vocês quiserem ler, pause o vídeo aí. Então, vamos lá. No caso aqui, ó, eu criei uma nova base, chamada base 3. Essa base 3, eu vou falar que ela herda da nossa base abstrata, que é a nossa classe abstrata, certo? Então vamos aqui, ó. Tá herdando. Na hora o Eclipse já vai apontar o erro, falando que essa classe, se ela quiser herdar da nossa classe abstrata, ela tem que ter os métodos que nós falamos ali, que são obrigatórios para todas as classes que herdam da nossa classe abstrata. Então o Eclipse já vem aqui e coloca para a gente o método que nós declaramos aqui, que é o public abstract int somar. Então, ele já vem aqui e declara para a gente, aí cabe a nós, nessa classe, falar o que ele vai fazer. Se eu quiser falar que ele soma dois números, eu posso falar, e se eu quiser falar que ele multiplica dois números, eu posso fazer também. Depende de cada classe, mas ele tem que ter um método chamado int somar. Então, essa é o principal objetivo das classes abstratas. Agora vamos partir para os exemplos, certo? Então vamos aqui primeiro para o exemplo numérico, que é um exemplo bem básico, só para mostrar mesmo como funciona. Eu criei aqui uma classe abstrata chamada base 1. Declarei que ela tem dois números, e aí que ela tem aqui o public abstract int somar e o public abstract int multiplicar. Ela também tem um método normal chamado int subtrair, que retorna a subtração dos dois números declarados, certo? Então, nisso agora eu criei uma classe que vai derivar da nossa classe abstrata. Nisso, essa classe abstrata, quando eu falei que essa nossa classe normal, quando eu falei que ela deriva da nossa classe abstrata, o Eclipse já vem aqui e já manda a gente criar os métodos. Falar, ó, você tem que ter esses métodos, cara. Você está herdando da minha base abstrata, ou você coloca esses métodos, ou você não herda da minha classe abstrata. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei os métodos, o que eles fazem, certo? E agora vamos para a nossa parte de testes. Bom, primeiramente, aqui na base 1, eu criei a nossa classe abstrata. Falei o que ela faz e quais métodos que ela tem. Na verdade, eu falei quais métodos ela tem, certo? E nesse caso aqui, eu falei o que esse método faz. Agora, na base 2, que é uma classe concreta, né, e que tá derivando, herdando da nossa classe abstrata, nela que eu vou sobrescrever os métodos que eu declarei aqui. Então, nela que eu vou colocar o que cada método vai fazer.
Então, nessa aqui eu criei a classe abstrata, nessa aqui eu criei a classe concreta, e agora eu vou para o main, que é onde nós vamos testar. Mas como que nós vamos testar? Através da orientação objeto. Então aqui, base 2, com o nome de teste, gerando uma nova base 2. Mas Pedro, por que você chegou e pegou da base 2, não direto da nossa base 1, que é a nossa classe abstrata? Por uma razão óbvia e que vocês têm que guardar muito bem. A nossa base 1 é a nossa classe abstrata. E a nossa classe abstrata, ela não gera objeto. Ela não gera object, nunca. Ela serve somente para como se ela fosse a base de tudo. Só como se ela fosse a base de tudo, simples. Então, por isso nós vamos começar da base 2, porque a nossa classe da base 2, ela é uma classe normal, uma classe concreta, e ela gera object. Então aqui usei orientação objeto, e aqui eu declarei opção, certo? Uma variável que é só para o cara escolher qual método que ele quer fazer. Então aqui, certo? Se o cara escolher 1, ele vai testar o método somar. Se o cara escolher 2, ele vai testar o método multiplicar. Se o cara escolher 3, vai testar o método subtrair. Então vamos testar aqui bem rapidinho. Vamos declarar aqui dois números, o primeiro número 3 e o segundo número 2. Então, a soma de 3 e 2 é 5. A multiplicação de 3 e 2 é 6. E a subtração de 3 menos 2 tem que dar 1. Então, é isso aí que esse programa vai fazer. Agora vamos passar aqui para o nosso programa um pouco mais difícil, que são as TVs. Nós criamos aqui duas TVs, que é a Sony e a Samsung, através da nossa classe abstrata. Reparem aqui que na nossa classe abstrata, eu dei o nome dela de televisão, eu declarei o canal e o volume começando com 15. Logo eu falo por que eu comecei com 15. Bom, aqui eu criei esses métodos abstratos, certo? Que eles falam que tem que ter o método, qualquer um que for derivar dessa classe abstrata tem que ter o método de som, o método de imagem, o método de aumentar volume, diminuir volume e escolher canal. Também aqui eu criei os métodos normais, que é o diminuir canal e o aumentar canal. Bom, esses métodos aqui é o que eu costumo dizer, né, que são herdados, mas que só para você tem que sobrescrever eles opcionalmente. Então você pode ou não sobrescrever. No caso aqui, na nossa TV da Sony, ela tem que ter aqui todos os métodos que nós colocamos ali como métodos abstratos, certo? Mas na hora que o aumenta canal na nossa classe abstrata, está falando aqui que o diminui canal e aumenta canal retorna 0. Mas não é isso. Quando você aumenta o canal, você não quer que retorne 0. Você quer que ele faça alguma coisa. Então aqui nós fizemos uma lógica para ele fazer alguma coisa quando você aciona esse comando. Já na da Samsung, a Samsung foi uma TV que nós colocamos ela um pouco mais básica, certo? Então nós colocamos ela aqui, que ela tem somente os métodos que são obrigatórios dela ter para ela herdar da televisão, da nossa classe abstrata. Então aqui tá os métodos, certo? E o que eles fazem. Cada um o que eles fazem, certo? Então vamos testar aqui. Bom, peraí que eu estou testando da errada. Essa aqui que eu vou testar. Vamos lá, escolha o tipo de televisão que você quer testar primeiro. Então vamos testar primeiro a da Sony, que ela é a mais completa. Então, digite o canal em que você deseja iniciar a televisão. Vou começar o canal 3. Então aqui, digite o número correspondente ao comando que você deseja. Aí nós temos aqui a série de comandos e aqui o programa já começa falando que o volume atual é 15 e que o canal é o 3 que nós escolhemos. Por que ele é 15? Porque na nossa classe abstrata nós colocamos aqui que o volume começa a 15. Agora vem a vantagem de nós usarmos essa classe abstrata. Imagina, aqui por exemplo, no meu caso eu estou usando só duas televisões. Então eu poderia muito bem vir em cada uma e declarar aqui, volume começa com 15 nessa e volume começa com 15 nessa também.
Só que pensa, você está trabalhando com um sistema que ele tem uma classe abstrata e que tem 500 outras classes concretas, certo? Que são essas classes aqui. Tem outras 500 classes que herdam da nossa classe abstrata. Então, imagine que, no nosso caso aqui, volume começa com 15. Mas aí veio a ABNT e falou, ó, volume não começa com 15. Volume, a partir de agora, volume tem que começar com 10. Aí, se você usando a classe abstrata, você somente alterando aqui, todas as classes que derivam dela vão passar a começar com 10. O volume vai começar com 10. Mas se você não usar a classe abstrata, se você declarar um por um, se a BNT vier e fizer isso, de que o seu volume, que era 15 anteriormente, agora tem que ser 10, você teria que ir em classe por classe, mudando de 15 para 10. O que iria gastar um tempo enorme e não é usual. Então, essa é uma ótima vantagem de usar essas classes abstratas. Então, vamos aqui testar. Então, o nosso amigo Humberto deu a ideia, né, de nós colocarmos então o método de mostrar qual o som que está saindo da nossa televisão agora. Então, o som que sai da nossa televisão atualmente é um gol. Então, está rolando gol. E, obviamente, mostrar qual imagem está sendo mostrada agora. Então, se está rolando gol, imagine um jogo de futebol. Então, a imagem que está passando na nossa TV é um jogo de futebol. Agora, vamos aqui. Nós criamos esse método chamado avançar um canal. Então, reparem aqui no canal. Quando eu avançar no canal, ele vai para 4. Voltar no canal, vai voltar para o 3. Escolher um canal, então eu vou para o canal 23. Você está no canal 23. E vai aqui e muda para o canal 23. Diminuir, aumentar o volume, certo? Aumentar o volume. Reparem no volume aqui, ó. Aumentou para 16. E diminuir o volume, óbvio, vai diminuir para 15. E aqui, ativar HDMI. O HDMI fala, ó, sua imagem agora está em HD. Beleza. Então, eu vou desligar aqui a TV. E aqui, na nossa classe de testes, que é essa aqui, grandona, certo? Nós utilizamos a orientação objeto para chamar as duas classes que nós vamos testar. Eu não vou aprofundar muito nessa classe, porque isso aqui é coisa básica, é mais orientação objeto e para você chamar os métodos, mas eu vou especificar aqui. Na nossa TV da Sony, nós temos um método que nós criamos aqui, além do que tem na nossa classe abstrata, nós criamos aqui também um método chamado HDMI, que mostra que a sua imagem está em HD. Já na Samsung, a Samsung é a mais basicona, nós não colocamos esse método, nós colocamos só os métodos que são obrigatórios. Então, aqui no nosso main, que é a nossa classe de testes, na Sony aqui, ela tem o HDMI funcionando perfeitamente, mas já na da Samsung está desabilitado o método HDMI. Por quê? Porque ela não tem o HDMI. Então, as soluções que nós temos seriam ou criar o método HDMI na nossa Sony, certo? Ou desabilitar aqui no nosso classe de teste. Eu preferi desabilitar porque a nossa TV Samsung, como já disse, é a basicona, não tem os métodos tão avançados quanto a da nossa Sony. Então, vamos aqui, nós desabilitamos aqui o método de mostrar HDMI. Então, é isso. Eu não vou testar a TV Samsung, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, a explicar tudo de novo, sendo que eu já expliquei aqui na Sony. Você só tem que saber que a Samsung, ela é a basicona, então ela tem os métodos que a nossa classe abstrata obriga. Só tem os métodos que a gente obriga. Então, é o som, a imagem, aumenta o volume, diminui o volume e escolher canal. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.